Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aos Minutos de Esperança. Esse é o nosso momento diário de reflexão e de oração. O texto bíblico para a reflexão de hoje está em 1 Samuel capítulo 4, versos 15 a 17. Aqui nós lemos: Eli estava com 98 anos e já não conseguia enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha, disse o mensageiro. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: O que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado pelos filisteus e o povo foi massacrado. Seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também morreram e a arca de Deus foi tomada. Aqui encontramos um dos relatos mais tristes da história de Israel. Um homem idoso, cego, sentado à beira do caminho esperando notícias, e as notícias que chegam não são boas. Elas falam de derrota, de perda e de dor. À primeira vista, esse texto parece não trazer esperança, mas a palavra de Deus nunca registra uma história apenas para nos entristecer. É a partir desse cenário difícil que aprendemos lições importantes para a nossa vida. A primeira lição que aprendemos é que nem toda notícia ruim significa que Deus deixou de agir. Em nossa vida, existem notícias que chegam sem aviso, diagnósticos médicos terríveis, demissões em nossa vida profissional, rupturas sociais e familiares, decepções, etc. Mas o fato de algo dar errado em nossa vida não significa que Deus perdeu o controle. Muitas vezes, Deus permite o fim de um ciclo para começar um processo de restauração mais profunda. As notícias ruins não anulam a presença de Deus. A segunda lição que aprendemos é que Deus continua agindo, mesmo quando nossas estruturas falham. Há momentos em que uma referência cai, um líder falha, um projeto não dá certo, um casamento entra em crise ou uma área da vida perde o equilíbrio. Nessas horas, muitas vezes costumamos pensar: se isso falhou, então Deus parou de me abençoar. Mas a história nos ensina o contrário. Deus não está limitado às estruturas que nos sustentavam. Ele é maior do que elas. O que caiu pode ter sido importante, mas nunca foi a fonte. Quando Deus permite o colapso, Ele não abandona, Ele reposiciona. Em nossa vida pessoal, Deus às vezes permite que estruturas caiam porque elas se tornaram um apoio excessivo, substituíram a confiança nele ou deixaram de cumprir o propósito original. Isso não é rejeição, é reposicionamento espiritual. Deus não destrói por prazer, Ele desmonta o que já não sustenta para construir algo mais profundo. Porém, o agir de Deus nem sempre é visível no momento da dor. Quando uma estrutura falha, tudo parece silêncio, as orações sem resposta imediata, sensação de vazio, perda de direção. Mas a fé amadurecida aprende a afirmar: mesmo quando não vejo, Deus está agindo. A ausência de sinais não é a ausência de Deus. É um convite à confiança nele. Enquanto você chora o que acabou, Deus já está preparando o que vem. Enquanto você tenta entender a perda, Deus já está reorganizando o futuro. Enquanto você se pergunta por quê, Deus já trabalha no para quê. O fim de uma estrutura não é o fim de sua história. Então, a pergunta certa não é o que eu perdi, mas onde Deus está agindo agora. Às vezes, Deus permite a dor para nos chamar de volta à essência. Talvez hoje você tenha recebido uma notícia ruim. Talvez esteja vivendo um tempo de perdas, de frustrações ou de silêncio. Mas lembre-se, Deus continua presente mesmo quando a história parece triste. Ele ainda escreve capítulos de redenção onde nós só enxergamos dor. Então, não permita que a notícia difícil defina o final da sua história. Permita que Deus transforme esse momento em amadurecimento, em fé renovada e em novos começos. Se você hoje quer dizer: Senhor, me dê forças para resistir e prosseguir, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai,
Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque podemos confiar em Ti em qualquer circunstância da nossa vida. Obrigado porque o Senhor sempre, com olhos de graça e de misericórdia, o Senhor nos redireciona, o Senhor nos reposiciona e muitas vezes, ao permitir que algo ruim aconteça, o Senhor está permitindo apenas que nós tenhamos a oportunidade de enxergar coisas novas, propósitos novos, oportunidades novas. O Senhor está nos reposicionando para coisas muito melhores e maiores. Às vezes não entendemos isso no meio da dor, mas Pai, nós queremos confiar, nós queremos simplesmente entregar por completo a nossa vida, pedindo, Pai, que a Tua mão esteja sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre a nossa vida emocional, sobre a nossa vida espiritual. E se algo não está indo bem, se alguma notícia ruim tem abalado a nossa estrutura física, emocional, profissional ou espiritual, Pai querido, nós nos colocamos em Tuas mãos nesta hora para que o Senhor reposicione a nossa vida e nos faça ver caminhos que o Senhor está preparando e poderíamos chamar caminhos de bênçãos. Então, Pai, aceita a entrega que Te fazemos, aceita a nossa entrega por completo, porque esta oração, confiantemente nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com esta oração, com essa reflexão, não se esqueça, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, inscreva-se em nosso canal, deixe aí os seus pedidos, os seus agradecimentos e com a graça de Deus nos encontraremos em breve em nosso próximo Minutos de Esperança. Um forte abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.